Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 16 de abril do ano 2020. Amados irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra hoje acerca do que está acontecendo no mundo. Existe uma preparação, existe uma articulação para a implantação de um governo mundial com um sistema global unificado, com um exército global e uma lei marcial. De repente, as nações todas estão no caos. Isso se faz necessário para a implantação de um governo único, de um governo global. É necessário então que as nações elas quebrem. Governos vão quebrar, nações ricas, como as nações da Europa, da América do Norte, da Ásia, vão quebrar. Empresas vão quebrar. Microempresários vão quebrar. O mundo precisa de se tornar um caos para que se implante um governo mundial. E nós temos visto esta articulação, nós temos visto esse cenário sendo desenhado diante dos nossos olhos. Não há melhora, meus irmãos, para o mundo. Nós estamos vivendo exatamente no limiar do arrebatamento da igreja, porque o primeiro evento na agenda de Deus é o arrebatamento. Isso aí é fato, incontestável. Creia quem quiser crer, quem não quiser crer, que não creia, mas a agenda de Deus é essa. Vai acontecer o arrebatamento primeiro, que está para acontecer, e depois o mundo irá despencar nos 7 anos que será o pior período da história da raça humana. Os 7 anos finais do governo humano, que termina com a segunda vinda de Jesus em Jerusalém, será o pior período da história da humanidade. Será um mundo sem Deus. Um mundo que sempre desejou, as pessoas sempre desejaram um mundo sem Deus. Satanás, ele sempre quis ser governo do mundo, e Deus vai permitir ele governar o mundo por 7 anos, ele e os seus demônios. A grande tribulação, ela será literalmente Satanás e os seus demônios governando o mundo por 7 anos. E ele vai acabar, ele vai arrasar com esse mundo. Deus vai permitir para mostrar ao mundo quem é Satanás. Satanás, ele é o causador de todas as desgraças, de toda a destruição no mundo. E ele está louco para governar esse mundo, mas ele sabe muito bem que a igreja precisa de ser removida, meus irmãos. Então, por um lado, nós temos visto uma igreja que está sendo lapidada, uma igreja que está sendo preparada, uma igreja que está sendo moldada para o arrebatamento. Por outro lado, nós estamos vendo um mundo que está sendo articulado, que está sendo preparado para a implantação de um governo mundial. E por outro lado, nós temos visto uma igreja cega, uma igreja apostata, uma igreja de Laodiceia que não consegue enxergar. As pessoas que estão pregando que vai haver melhora no mundo, elas mentem para você, meu irmão. Esses pastores da teologia da prosperidade, eles estão desesperados porque os seus tempos estão fechados. E eles vivem de dinheiro, o Deus deles é o dinheiro. Eles vivem à custa dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Então eles estão desesperados porque os seus tempos estão fechados. E eles não conseguem viver sem dinheiro. Mas a igreja de Jesus, a igreja sofredora, a igreja do arrebatamento, ela não deve se preocupar com isso, porque nós temos um Deus que cuida de nós, meus irmãos.
Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuidou de 3 milhões de pessoas no deserto, onde não havia água, não havia comida. Nós temos um Deus que cuidou de Elias ali, mandou os corvos ali para cuidar de Elias. E enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor Deus, Ele vai cuidar dela e ela vai ser retirada daqui dessa terra sem nenhum arranhão. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu tenho visto um povo desesperado, um povo que tem medo de passar fome. Um povo que está correndo até o supermercado e estão comprando comida, estão estocando comida, às vezes até desnecessário, comprando comida para estragar, porque tem medo de passar fome. Imagine esse povo na grande tribulação. Muitos vão ficar aqui na grande tribulação e vai aceitar a marca da besta, porque não vai poder comprar, não vai poder fazer nada aquele que não tiver a marca da besta. Crentes na grande tribulação vão virar mendigos. Ou você adora a marca da besta, ou você morre. Esta é a lei durante a grande tribulação de um governo tirano que não terá piedade de ninguém. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesses dias. Muitos ainda não caíram a ficha, muitos ainda não acordou. Muitos ainda acham que vai haver uma grande melhora, que o mundo volta ao normal. Meus irmãos, o mundo não vai voltar ao normal. A gente tem visto. Nós estamos no limiar. Nós estamos no limiar do arrebatamento. Nós estamos no limiar dos últimos 7 anos do governo humano na Terra. Isso se faz necessário. As economias precisam de quebrar. Empresas vão quebrar. Para que se implante um governo mundial? Eles criam o caos. Depois eles dão a solução para o caos. A solução será um governo mundial com um exército global, com uma lei marcial. Estamos vivendo nesses dias, meus irmãos. A noiva de Cristo, ela precisa de estar atenta, ela precisa de estar antenada, ela precisa de estar vivendo uma vida abnegada, uma vida de santidade. A noiva de Cristo, ela precisa de estar ligada nos acontecimentos. A noiva de Cristo, ela precisa de estar ligada em Israel. Ela precisa de estar ligada nos acontecimentos no Oriente Médio. Jesus disse: olhai para a figueira. A noiva de Cristo precisa de estar olhando para a Europa, olhar para as árvores, ou seja, olhar para a Europa. O mundo está sendo preparado para a implantação do governo mundial. Nós temos um hino que diz assim: o mundo está sendo preparado para o governo mundial. Não se iluda, irmão, do que está acontecendo. É sinal dos tempos. Os falsos cristos estão aparecendo. A moeda internacional já está programada, trazendo na estampa 666. O mundo está sendo preparado para a implantação do anticristo. Então, meu irmão, não se iluda. A plataforma para a implantação do governo mundial do anticristo está aí diante dos nossos olhos. Está aí diante dos nossos olhos. Somente quem está cego para não ver isso. Somente quem está surdo para não ouvir isto. É hora da igreja acordar. Não há mais tempo, não há mais tempo. Está para acontecer o arrebatamento da igreja e o mundo despencar na grande tribulação. O mundo não voltará mais o que era. O mundo não voltará mais o que era antes desta doença. Não mais voltará. Como eu disse, os defensores da teologia da prosperidade, eles estão desesperados porque eles não estão ganhando dinheiro, eles precisam de dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. Mas nós precisamos, meus irmãos, a igreja fundamentalista, a igreja de Filadélfia, precisa de colocar uma coisa na cabeça. Irmão,
Abra os olhos, caia a sua ficha, caia a ficha. Não há mais tempo. Não é tempo mais de se apegar com coisas materiais. Não há tempo mais de se apegar com carrões, de apegar com casa chique, com contas bancárias, com fazenda. Não há mais tempo, irmão. Como eu disse, não há tempo, nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação. Como que vai haver melhora em um governo tirano do anticristo, onde Satanás vai estar governando a terra literalmente juntamente com seus demônios? Um mundo que sempre quis. Deus vai permitir isto? Vai permitir. Eles sempre quiseram um mundo sem Deus. Deus vai permitir um mundo sem Deus. É isso. Então, meus amados irmãos, vamos viver antenados no céu. A Bíblia diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não há melhoras, meus irmãos. Não há melhoras. A única melhora que vai ter é Jesus levar a igreja. A melhora que tem é a melhora da igreja. A igreja vai ser arrebatada. E depois Jesus vai voltar em Jerusalém e ele vai estabelecer o reino teocrático. Aí sim haverá a melhora. A natureza está gemendo. Os sinais na natureza. A gente tem visto os sinais na natureza, estão indicando que a natureza ela está clamando por redenção. A natureza clama por redenção. A redenção da natureza será no milênio. A natureza está gritando. Deus está gritando através da natureza. Isaías 42, por muito tempo me calei e estive em silêncio. Deus calou-se, Deus esteve em silêncio por mais de 2000 anos, mas agora ele está gritando. Deus está gritando através da natureza, ele está dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando para a implantação do reino teocrático, meus irmãos. Agora imagine você, se sinais para a implantação do governo teocrático está sendo realizado diante dos nossos olhos, como os bolainos do Mar Morto. Sinais para a implantação do governo teocrático está sendo realizado diante dos nossos olhos. Imagine vocês quão próximo está o arrebatamento, que tem que acontecer 7 anos antes da segunda vinda em Jerusalém, meus irmãos. Então, fique firme, aguarde com paciência, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. E Maranata! Estamos firmes aguardando a nossa redenção. Maranata! Deus abençoe a todos em nome de Jesus.